Olá, pessoal, bem-vindos a mais essa entrevista aqui no canal do YouTube. Dessa vez vou conversar com mais um aluno do Bootcamp Media que, enfim, ralou bastante, estudou e conquistou seu espaço aí no mercado. Murilo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, para compartilhar um pouquinho aí da sua experiência. E estou bem curioso para saber como é que você fez, né, para ajustar tudo, mas para começar, conta um pouquinho sobre você, se apresenta aí para quem está nos vendo Uhum. aqui agora no YouTube. Tá, então acho que para começar, né, pô, eu que agradeço estar participando aqui. Eu particularmente assisto quase todas as entrevistas que vai ao ar assim, e acho bem legal essa maneira de estar compartilhando conhecimento. Legal. Então, eu sou Murilo, né? Trabalhei aí já 10 anos na área de TI, meio híbrido, assim, como analista de negócios e analista de sistemas. E aí, acho que foi no meio de 2019, eu decidi migrar para a área de UX. E aí que eu comecei a fazer o bootcamp da AEL e tudo mais, até convergir na minha migração de carreira mesmo esse ano. Tá. E, cara, por que essa curiosidade aconteceu? Eu imagino já uma proximidade, né? Você estava ali no TI, talvez você viu algum colega trabalhando com UX ou com design, que seja. Esse assunto ele é bem curioso, porque eu trabalhei alguns anos, né, na área de TI e tudo mais, e chegou um momento que eu já não estava muito satisfeito com o trabalho que eu estava fazendo, né, eu não estava aprendendo muitas coisas, e eu queria muito mudar de área, né, queria Hum, muito fazer outra coisa, só que eu não sabia o que fazer, não tinha a menor ideia de qual outra área ou qual outro assunto que eu poderia ir. E eu fiquei tempos com esse questionamento, né? Pô, o que será que eu posso fazer, né? Será que eu tenho que ir para outra área, fazer alguma coisa muito diferente, ou dá para mim fazer alguma coisa dentro da área de TI? E aí eu tentei algumas coisas, fiz alguns cursos em diferentes áreas, fora da área de TI, dentro da área de TI, e não legal. dava muito certo, não batia muito, né? E aí, no começo de 2019, eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa para ver se eu consigo dar uma direcionada, né? Uhum. E aí eu acabei fazendo um processo de coaching para ver se dava uma clareada, assim. E no coaching, uma das dinâmicas lá, eu já conhecia alguma coisinha de UX, né? Já tinha visto falar e tudo mais. E aí eu lembro que em uma das dinâmicas eu estava listando várias possíveis profissões, Uhum. assim, que eu poderia seguir, né? Que eram de acordo com as minhas características, né, e as coisas que eu estava buscando. E aí eu vi UX lá, falei, pô, acho que deve ser interessante isso daí, né? Eu já conhecia alguma coisa de design thinking, que eu sabia que era Uhum. meio interligado. E aí, quando eu vi UX, me acendeu uma curiosidade, eu comecei a pesquisar mais, eu gostei super das coisas que eu estava vendo naquele cenário de 2019, eu falei, meu, vou dar uma Legal. chance para isso daí, né? E foi aí que eu acabei descobrindo a ela, né? Fiz uma pesquisa no LinkedIn com vários alunos para perguntar como que era o Boa. curso e tudo mais, todo mundo super me recomendou, e aí eu acabei começando os estudos no Media aí. Legal, cara. História bacana e bacana que você investigou, né, para ver assim o que você estava afim de abraçar. E você lembra É, o que particularmente te atraiu mais quando você começou a descobrir o UX, começou a ler sobre isso? Teve algum ponto específico que você falou, é isso ou não? a parte da criatividade um pouco, eu achei muito legal, assim, que tinha esse ponto. E aí eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, isso na metade de 2019 já era um cenário onde a parte de UX estava muito forte fora do Brasil, mas que no Brasil Ah, ainda estava meio que começando, né? Então não tinha dado boom, assim. E entendi. aí tinha algumas matérias que falavam, pô, é um momento muito legal para pessoas estarem entrando nesse mercado, porque ele está em ascensão e daqui a alguns anos ele vai crescer bastante, né? Então achei super bacana, né? Falei, pô, tem espaço para gente nova tá começando, né? Legal. Isso foi antes da pandemia, né? Antes da Então, pandemia. não imaginava tanta mudança, né? Inclusive, assim, eu estou curioso para conversar sobre a parte dos seus estudos, a gente já vai tocar nisso. Mas, cara, dentro do seu processo inteiro, como é que essa questão da pandemia te afetou? Porque você começou lá no meio de 2019, se eu entendi correto, Eu, estava eu entrei na estudando. turma de setembro, entrei na turma de Ah, ok. setembro de Então, mais para o 2019. final. Beleza. E como é que foi isso para você? Como é que, de repente, você estava estudando, de repente rolou essa pandemia? Qual foi o impacto em você, nos seus estudos, em É, conquistar a vaga? Como é que foi? Felipe, para os estudos, cara, o impacto acho que foi 100% positivo, assim, para mim, porque o que que era o meu cenário? Eu nunca tive costume, assim, de estudar constantemente, com consistência todo dia. Entendi. E aí, quando eu comecei a estudar,
eu cheguei a fazer 2 projetos, o projeto do nível 0 e o primeiro projeto do nível 1, mas eu não tinha muita rotina de estudo, né? Então tinha semana que eu estudava um dia, próxima semana eu estudava 2 dias, eu meio que ia deixando o espaço que eu tinha livre na semana para estudar. Então tinha Entendi. semana que era uma doideira, eu não conseguia estudar. E aí fui nessa, fiz 2 projetos, só que era um sentimento que eu olhava para aqueles projetos, eu falava, putz, dava para mim fazer melhor, né? Se eu tivesse me esforçado mais, né, me empenhado mais, eu conseguiria entregar uma coisa melhor. E aí eu comecei a fazer alguns testes, falei, pô, vamos testar estudar à noite, vamos testar estudar de manhã para ver qual horário que eu consigo me adaptar melhor, porque eu falei, pô, se eu continuar nesse ritmo aqui, eu não vou conseguir migrar de área, né? Tava devagar, né? E eu tava evoluindo, mas estava muito lento, assim, sabe? Eu tava sentindo que eu conseguia entregar mais e com uma Entendi. qualidade melhor. E aí eu comecei a fazer alguns testes e eu falei, pô, eu preciso garantir que entre todas as coisas do meu dia, eu preciso garantir que eu faça o meu período de estudo. E aí eu comecei, na época eu entrava às 7 horas da manhã no trabalho onde eu estava, né, que era em outra cidade, então já tinha que sair de casa muito Muito cedo. cedo. Eu falei, pô, eu preciso, para mim garantir que eu consiga estudar 1 hora no meu dia, eu preciso jogar esse momento de estudo que seja a primeira coisa do meu dia, né? Então, cara, eu comecei a acordar por um bom tempo às 4 da manhã para conseguir estudar. Então, eu até lembro que a primeira vez que eu fui fazer essa rotina, eu falei, pô, vou acordar 4 da manhã e vou estudar isso, estudar aquilo, e beleza. E aí, no primeiro dia, cara, eu acordei, tava parecendo um zumbi, assim, não Não pode, consegui não. produzir nada. E aí, junto com isso daí, Felipe, já começou a pandemia, né? Então, todos os compromissos pessoais, assim, da vida social, elas acabaram praticamente, né? Foram tudo cancelado. Saída de final de semana, saída com os amigos, tudo mais, aquele barzinho que a gente pegava também acabou, basicamente, né? E o trabalho no escritório eu continuei presencial, né? Então eu trabalhava durante o dia presencialmente e fazia outros cursinhos, por exemplo, cursinho de inglês e tudo mais, ficou para o EAD. Então aí eu comecei a estudar, esse ponto de ficar em casa durante o dia, principalmente à noite, né? Me possibilitou estar ajustando a minha rotina para estar indo dormir mais cedo e conseguir acordar no outro dia bem cedo para conseguir estudar. E aí foi um processo gradativo, né? Como eu tinha comentado, eu não tinha o hábito de estudar. Então, primeiro eu acostumei a acordar esse período das 4 horas da manhã, né? E aí depois eu falei, tá, vou começar a estudar aí 20, 30 minutinhos por dia para ver como que vai ser. Tá. Aí fiz lá, vou estudar por esse período por 2 semanas. Estudei lá 2 semanas desse tempinho e falei, tá, vou aumentar agora para 1 hora, para ver como vai ser, né? Eu estudava usando aquela técnica do Pomodoro, né? Então eu ia falar, agora eu vou começar a estudar 2 Pomodoros. Aí estudei mais 2 semanas, né? Por 1 hora, vi que estava legal. Falei, vou aumentar para 1 hora e meia. Boa. Aí mantive esse tempo de 1 hora e meia, né? Que é o tempo que eu tinha disponível para estudar durante a manhã. Então, mantive esse tempo aí por um bom tempo, né, durante os meses. E aí foi uma coisa muito legal também, que gradativamente, aos finais de semana, eu já conseguia estudar 3, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo. Então, foi aumentando, né? Eu lembro que até chegou um período que eu tirei férias da empresa e eu falei, pô, tem uma galera aqui no curso que eu sei que eles estudam 8 horas por dia, eu vou tentar estudar 8 horas por dia aí também para ver como que vai ser, né? E aí, nas férias também, continuei acordando 4 horas da manhã, fazendo a rotina de estudar 8 horas por dia, né, durante o período de Entendi. férias. Então, acho que Foi um processo. fui fazendo alguns testes, né, e fui adaptando para ver o que se encaixaria melhor. E comecei bem pequeno e fui escalando, assim, na minha rotina de Entendi. estudo. Você tocou em pontos maravilhosos. Inclusive, esse seu processo me lembra até quando a gente vai começar na academia, né? Acho que todo mundo aqui já começou algum dia. Você vai lá, bota um pezinho, faz um pouquinho, depois bota dois, depois vai Isso. indo, né? Para você criar o Então, hábito e criar consistência interna, né? Garantir que você dá conta. Porque naquela época que eu te falei que eu não tinha muita consistência para estudar, eu pegava um dia e falava, hoje eu vou estudar 2 horas, né? Aí, beleza, estudava 2 horas um dia, aí pulava 2 dias e estudava 1 hora no outro. Então, às vezes eu colocava uma carga de estudo que eu não estava
acostumado, né? Então eu acabava me distraindo e tudo mais. Entendi. Então eu comecei bem pequenininho para focar minha atenção e aí eu fui expandindo. Entendi. Cara, e uma coisa que acontece bastante quando a gente está com inscrições abertas aí para o Bootcamp Master Interface Design, né, que é esse curso que você fez e ainda segue fazendo, a gente está num momento interessante, né? Quando você começou a estudar, já tinha essa questão do, olha, vai crescer mais aqui no Brasil, fora do Brasil a área está grande. Agora já está bombando muito em tudo que é lugar. Eu arrisco dizer que assim que o momento da pandemia passar, ainda vai mais longe ainda, vai crescer mais ainda. Uhum. Então, a gente está num momento onde tem muitas pessoas querendo migrar de área, entrar nessa área e vindo de áreas sem relação nenhuma com design ou até com tecnologia, né? Então, vindo completo zero. E a gente sabe que isso é super possível, tem vários colegas seus que já fizeram isso, mas eu também percebo que quando a gente está com inscrições abertas, tem pessoas que vêm achando, eu quero me dedicar a estudar 1 ou 2 meses e arrumar uma vaga. Será que então a gente percebe que tem muita ansiedade e um pouco até de Uhum. afobação aí nos estudos para ir o mais rápido possível, o que é compreensível. Mas, cara, o que você tem a dizer quanto a isso? Porque você aí já está o exemplo do quanto você teve que se Cara, dedicar para criar sim, essa sim. rotina e tudo mais, né? Eu acho que é até um pouco normal esse sentimento do Felipe, porque quando eu falei assim, pô, vou migrar de carreira, eu não imaginava o quanto que eu teria que estudar para realmente fazer isso acontecer, né? Eu não sabia como que funcionava, não sabia o quão profundo que eu ia ter que estudar no MIG, entendeu? Eu falei, pô, vou fazer um curso ali e daqui a um tempo eu começo a mandar vaga, né? Então eu tinha essa visão. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer o projeto do nível zero, eu lembro que eu precisei retrabalhar ele várias vezes para ficar legal. E eu falei, caraca, eu vou ter que estudar pra caramba isso daqui, né? E não vai ser tão simples quanto eu imaginava, né? Legal. Então, eu acho que essa ansiedade de querer migrar rápido, mas eu acho que quando você começa a realmente estudar e entender como que é o mercado, né? O que que é um material legal para você tá aplicando para vagas, aí você começa a entender que você tem que aprofundar mais o teu estudo e melhorar mais a qualidade dos teus projetos. Legal. Cara, e qual foi o impacto dessa dedicação, esse aprofundamento? Pela sua fala, acho que já está bem claro aqui no YouTube que o Bootcamp Mid não é um curso rapidinho, né? Você falou que o nível zero já ficou claro que você vai ter que estudar muito e tal. E aí tem toda a mentoria, vai e volta dos projetos com os mentores. Qual foi o impacto para você em todo esse tempo de estudo super necessário para agora você estar aí na sua primeira vaga, já atuando como Product Designer, UX Aham. Designer? Como é que foi isso para Tá. você? Felipe, eu posso pontuar, cara, várias coisas positivas que eu ganhei só por tá tendo um processo de estudo mais consistente, assim, de estar estudando todo dia, porque né, eu comecei a estudar certinho, cara, você percebe que você começa a ter mais ideias de coisas que dá para você aplicar no projeto, você consegue relacionar melhor as coisas que você está vendo na teoria com as coisas do projeto na prática, né? Você fica Uhum. em contato todo dia com o projeto. Boa. Então, eu não vou falar que eu acho que você consegue produzir mais rápido projetos, porque eu não percebi isso, porém, a qualidade do projeto ela fica muito boa. Como eu tinha te comentado, né, os primeiros projetos que eu fiz, eu não estava muito contente com eles, né, com o resultado. Eu fui aprovado, mas sabia que eu Podia ir poderia ter além. entregado uma coisa melhor. E depois, quando eu comecei a estudar, eu fiz alguns projetos, eu falei, putz, eu realmente coloquei tudo que eu sabia aqui, explorei todas as possibilidades, então eu me entreguei o meu máximo mesmo, né? Então, Entendi. tem essa sensação de entrega mesmo no projeto. Legal. E eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre portfólio e tudo mais, eu lembro até hoje que tinha uma dica, não sei se é pertinente ou não, que a pessoa falava assim, pô, na hora que você for colocar teus projetos no portfólio, coloca os projetos que você tem orgulho de ter participado, né, de ter Sim. feito. E aí foi o que eu fiz, pô, eu tinha feito 2 projetos super legais que eu tinha me dedicado bastante, e aí eu coloquei eles no portfólio lá com super orgulho na hora de explicar para recrutador. Isso faz diferença, né, cara? Porque assim, você falou um pouco sobre o ir além, né? Além dos estudos, da mentoria para a qualidade do projeto, mas eu diria que isso, o principal impacto é no seu aprendizado, porque como você está ali se dedicando, você Sim, aprende sim. mais, e aí o reflexo disso é o seu portfólio, né? O seu projeto ficar melhor. É, E aí, quando você vai lá falar com a recruta, pô, esse negócio do orgulho, cara, é uma diferença brutal, né?
Que qualquer pergunta que venha, você tá de boa para responder, você vai lá, enfim, Sim, né? sim. Cara, e como é que foi isso? Como é Tem que foi uma... falar com uma recruta? Cara, e é diferente, porque eu fazia muito tempo que eu não fazia entrevista. Então, antes de eu começar, eu tinha me planejado lá, falei, ó, na hora que der X tempo, eu vou começar a aplicar para algumas vagas para ver o que vai acontecer, né? Então, eu fiz uma consultoria de RH para ver quais eram as principais perguntas do processo seletivo e tudo mais, e me treinando a Aprender um responder pouco essas mais. questões mais naturalmente, né? Porque fazia muito tempo que eu não participava. E foi bem legal, assim, obviamente dá um nervoso, fica muito nervoso no começo, né? Mas aí depois vai, você acaba começando e o trem segue, né? Na entrevista que eu fiz para a vaga que eu tô hoje, a gente olhou meu portfólio e eu tive que explicar um projeto que eu tinha feito, né? Então, como eu já tinha colocado projetos que eu já estava super engajado, foi muito fácil assim para mim Boa. explicar. Foi perguntas muito pertinentes a decisões que eu tinha tomado. Então, foi muito legal esse processo de explicar o projeto, né, para Muito realmente para um bom. recruta. Você ter orgulho faz total diferença para você responder ali as É, perguntas e tal. Tinha uma coisa que eu fazia também, Felipe, antes de começar os projetos, eu tenho uma listinha de algumas empresas que eu gostaria de trabalhar algum dia, né? Uhum. E aí, quando eu ia escolher um projeto, eu falava assim, pô, será que tem alguma dessas empresas aqui que eu possa relacionar esse projeto com a empresa, né? Muito Com a bom. empresa? E aí, por exemplo, eu fiz um projeto do dashboard do iFood. E aí no LinkedIn eu tinha algumas pessoas do iFood também. Então, a minha ideia era fazer o projeto e mostrar realmente para essas pessoas, né? Mandar uma mensagem para a pessoa, para o cara de UX do iFood, por exemplo, no LinkedIn, Uhum. e mostrar o projeto para ele. Então, eu me imaginava num cenário real, mesmo sendo um projeto de estudo, né? Uhum. Mas eu queria realmente estar chegando para essa pessoa e mostrar para ela, ó, fiz esse projeto da empresa e tudo mais. Então, eu pensava de diferentes maneiras. Pô, se uma pessoa de business olhar o projeto, será que ele vai entender? Se a Boa. pessoa de design olhar o projeto, será que ele vai entender? Será que está claro, né? Então, eu tinha essa preocupação e eu acho que isso, de certa forma, colocava um pouquinho mais de pressão, assim, para mim aumentar, melhorar a qualidade do projeto, da entrega final. Legal. Essa estratégia é muito boa, cara. Colegas seus do curso já fizeram isso e eu sei de pessoas que acabaram conquistando entrevista por causa dessa estratégia, né? Uma delas é até recente, nem sei como é que tá, em que ponto tá agora, mas eu sei que estava rolando qualquer conversa, o que já é muito legal. Uhum. É Né? bem legal isso daí. Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre portfólio, né? E também, isso é uma das perguntas que eu recebo recorrente, tanto de colegas seus do Bootcamp, quanto às vezes em qualquer lugar que eu dou palestra, não importa, mas qualquer pessoa que está começando a pensar, como é que eu monto portfólio? Eu preciso ter 50 trabalhos, mas eu não tenho experiência profissional, porque nem júnior eu sou ainda, eu estou querendo entrar, e aí o que que eu boto? E aí se eu não tenho experiência, não tem como ter portfólio, mas as empresas exigem. Uhum. Enfim, essas coisas que você já deve ter visto por aí, né? O que que você tem a dizer quanto a isso, cara? Como que você montou seu portfólio? Quais projetos você colocou? Quantos tinha? Né? Uhum. O que que você fez? Cara, a construção do meu portfólio foi muito legal. Eu demorei 2 meses para construir o portfólio, porque eu literalmente fiz um projeto, o mesmo projeto que a gente faz no curso, eu peguei a metodologia e apliquei para desenvolver o meu portfólio, porque é basicamente o meu produto, né? Aham. Então, eu fiz toda a parte de discover, porque eu não sabia, né? Para o Não sabia como portfólio, para montar o funcionava portfólio, você o fez toda. portfólio. Olha que Então legal. eu falei, vamos fazer um benchmark aí com vários portfólios diferentes para ver como que esse pessoal escreve os artigos. Porque antes disso, eu tinha me candidatado para algumas vagas só com os projetos, com a documentação técnica dos projetos. Aham. E putz, não tive nenhum retorno. Falei, pô, não vai dar certo isso daí, né? Vou ter que realmente fazer um portfólio aqui. Então eu comecei a fazer uma pesquisa para ver como que eram escritos, né? O que vale a pena colocar no portfólio, né? No case. Fiz uma análise de vários projetos, fiz um benchmark de diferentes ferramentas onde eu poderia Tá. hospedar o portfólio, né? Fiz uma coisa muito legal que foi mapear a persona. Quem que vai ver o meu portfólio? Meu Boa. portfólio vai ser um recrutador e meu portfólio vai ver um design lead.
Uhum. Então, o recrutador, ele vai gastar poucos minutos lendo. O design lead vai ver um pouquinho mais. Então, como que eu escrevo de uma maneira que vá atender essas duas personas, né? Então, eu fiz Muito todo bom. esse mapeamento para conseguir construir. E aí, eu escrevia os textos, montei o portfólio, montei uma versão 1 e mandei para algumas pessoas já mais sêniores para eles avaliarem meu portfólio e me darem feedback. E aí, eu tive vários feedbacks de ajustes que eu poderia fazer. Então, foi realmente a construção de um produto, assim, né? Muito bom, cara. Sensacional, dicas sensacionais. Concordo e assino embaixo com todas as ideias. E quantos projetos você tinha, cara? Eram projetos reais, não eram? Porque você também estava começando, era a sua primeira oportunidade. Sim, Como é que sim. foi isso? Quando eu comecei a aplicar, eu já tinha pronto, com os projetos da Ela, eu acho que eu tinha 4 ou 5 projetos Tá? feitos, não me lembro. Mas eu coloquei 2 projetos só no portfólio, que eram os 2 projetos que eu tinha feito depois desse momento que eu comecei a estudar melhor, né? Que eram realmente projetos que Você eu selecionou os me melhores ali. sentia Uhum. orgulhoso, assim, que eu sabia de ponta a ponta explicar eles, né? E por que que eu tomei tais decisões no projeto, eu sabia muito bem explicar. Então, só foi com 2 projetos só no portfólio. Muito bom. E você teve algum questionamento sobre quantidade de projetos? Alguém achou que era pouco? Ou pelo fato de serem projetos acadêmicos? Não tive isso daí, não. Legal, muito Tive bom. muitas, tive muitas perguntas no projeto, tipo, pô, por que que você tomou essa decisão, né? Por que que você foi por essa cor? Então, nessa análise de portfólio, eu tive muitos questionamentos. Muito bom. Não, dicas maravilhosas, cara. Eu acho que isso assim, ajuda a quebrar, né, um pouco dos mitos que rolam por aí, de como Aham. montar portfólio para quem está começando, né, como estudar e gerar os projetos, e da seleção, que eu acho maravilhoso. Você já estava mais avançado no Bootcamp, né, que para quem está nos vendo e não está entendendo nada, o Bootcamp, desde o nível 0, o aluno faz um projeto. No nível 1 são 2, então cada nível que passa, você vai acumulando mais projetos. Você já estava mais avançado, já tinha uns 5 ou 6, mas ainda Aham. assim, você conseguiu selecionar os 2 que você considerava melhor. Então, assim, parabéns, cara, por isso, sensacional. Eu sei que é doloroso, porque querendo ou não, são todos assim meio que seus filhos, né? Todos você estudou e Sim, tal, sim. então não é fácil, mas muito bom. Cara, como é que aconteceu essa vaga? Como é que apareceu o recrutador ou a recrutadora? Enfim, te procuraram, você aplicou? Como é que foi que aconteceu isso? Eu apliquei pelo LinkedIn Uhum. e aí acabou tendo as entrevistas de RH e tudo mais, e depois eu fui para a entrevista mais técnica, né? Onde foi abordado meu portfólio e tudo mais. Tá? Mas a maioria das vagas que eu cheguei a aplicar foram todas pelo LinkedIn. Acho que o LinkedIn, para mim, pelo menos, está sendo a principal plataforma, assim, de ver o mercado, como é que tá, e ver as vagas, e Entendi. entender, pô, vaga para pleno, o pessoal tá pedindo essas informações, né? Então, eu Bom, consumo muita coisa do LinkedIn. tá. Então você aplicou para várias vagas, teve algumas entrevistas, e aí essa foi a que fez sentido, É, rolou. Deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre isso. Questões de vagas, né? Rola também aquela questão de, para quem está começando, eu já apliquei para X vagas, aí bota o número que você quiser, 10, 15, 20, 40, não importa, mas já apliquei para X vagas, e ou não tive resposta, ou não tive resultado, então rola um pouco daquela frustração no início, um pouco até de medo, do tipo, será que vai dar certo? Será que não vai? Né? No seu caso, que eu acredito que você também passou por algo similar até conquistar essa, qual a sua dica, cara, para quem está nos escutando e está nesse cenário? O que que você pegou de aprendizado mais importante nesse processo aí de navegar entre todas as vagas e o que que você diria que te ajudou a se destacar para essa vaga que você conquistou? cara, eu acho que a parte da frustração de quando você manda teu material para alguma vaga realmente acontece em alguns casos, mas você tem que tentar olhar como alguma oportunidade de melhoria. Eu lembro que eu lembro que era setembro de 2020, eu ia estar de férias, eu falei, pô, eu tô de férias, né, vou aplicar para várias vagas. Eu ainda não tinha portfólio e eu não recebi feedback de nenhuma empresa. Tá? Aí eu falei, pô, eu realmente preciso melhorar o meu material, né? Então eu ia mandando para algumas vagas, eu vi, pô, ninguém tá me respondendo, eu falo, eu tenho que melhorar alguma coisa a mais no meu material. E sempre pedindo feedback para as pessoas, de pessoas mais sêniores, para ver como que estava o meu material, né? Se tinha alguma coisa que eu poderia melhorar, seja no meu portfólio,
ou no meu currículo, né? Tentar deixar sempre a informação mais clara possível para que na hora que um recrutador ou um design lead pegar o teu material, ele consiga entender da melhor, não gere dúvidas nele, né? Acho que esse é o principal. Muito bom. Então você foi dando assim pequenos passos, né? Então foi subindo degraus com os aprendizados. Pequenas melhorias. Muito bom. E durante as entrevistas, cara, você tirou algum aprendizado principal, sei lá, da primeira até a última que deu certo? Teve alguma coisa que mudou da forma como você contou sua história? Não sei, nas entrevistas. Eu acho que é mais o nervosismo e a ansiedade, viu, Felipe? Porque as primeiras entrevistas, ficava muito ansioso, assim, muito nervoso para saber o que ia ser perguntado, né? E aí depois, conforme as entrevistas foram acontecendo, você Já vai acaba relaxando. ficando mais livre. Até um fato curioso que aconteceu, mandei para várias empresas assim e nada, né? Tinha empresa que nem me respondia. Mas eu acho que no momento que tem que acontecer de rolar a vaga assim, acontece, né? E eu lembro que quando eu fui aprovado nessa vaga que eu tô hoje e que eu dei a confirmação para a equipe de RH que eu iria realmente mudar para lá, né? E começar a trabalhar nessa empresa, cara, no dia seguinte eu recebi a aprovação de outros 2 processos seletivos que eu tava concorrendo, e eu falei, meu Deus, tipo, O que tô eu um faço agora? tempão aplicando aí e não apareceu nenhuma vaga, né? E agora, em um dia, praticamente, vem a aprovação de 3 vagas para mim. Eu falei, caramba, O mundo é muito doido, né? é bem louco. E até um comentário que eu faço com vários colegas seus é que, isso vai acontecer para sempre. Então, não importa se você é júnior, pleno, sênior, diretor, whatever, esse tipo de situação sempre acontece. Então, você sempre conversa com várias empresas até decidir por uma, e às vezes você tem várias ofertas, mas de qualquer forma, no fim, tudo que você precisa é uma, né? Então, se você aplicou para 100, tomou 99 nãos e um sim, maravilha. O que importa é ser um sim, ser uma boa empresa, que você fique satisfeito. Os nãos não importam Com mais. certeza. Muito bom, cara. E como é que tá sendo? Como é que tá sendo agora esses meses que você está trabalhando oficialmente aí como UX, Product Designer? Enfim, você tinha várias expectativas, estudou pra caramba. Como é que tá sendo o processo agora para você? Cara, tá sendo, acho que, basicamente 100% aprendizado. Tô pegando muita coisa nova agora, porque o time de UX da empresa eu tô trabalhando lá e eu tô com uma estagiária também. Uhum. Então, fazendo várias coisas, desde teste de acessibilidade, definição de métricas, acompanhamento de métricas, prototipação, teste de usabilidade. Então, estou meio que pegando o guarda-chuva, Se envolvendo em tudo. várias Muito coisas bom. do guarda-chuva de UX. E eu acho que isso foi uma decisão minha, porque eu comentei que eu tinha algumas vagas disponíveis, Certo? e eu fui para essa empresa justamente por conta desse desafio de pegar, abraçar mais coisas e, cara, tentar aprender o máximo possível, assim, Entendi. o processo inteiro, né? Então você já sabia que você ia encarar essa situação e que teria que se envolver em tudo, e foi isso que te Sim, agradou, né? Para aprender mais. Pô, que legal. sim. Porque eu poderia ter ido para uma outra empresa onde talvez eu não faria tantas coisas, né? Que era uma enterprise e tinha essa outra opção que quando eu entrei, estava sem nenhuma pessoa de UX na empresa, já tinha, antes de mim já tinha um UX lá, mas eu iria assumir sozinho, né? Então, pô, vou encarar esse desafio que eu acho que vai ser uma boa oportunidade para realmente aprender diferentes coisas, né? Entendi. Isso é muito de perfil, né? Existem vários tipos de situação, empresas, e a gente tem que escolher o que faz sentido para a gente e para crescer em cima Uhum. daquilo. Muito bom, cara, e parabéns, pô. De um modo bem rápido aí, você teve, acho que 3 ofertas na mão, né? Se eu entendi correto. Três Então, ofertas. sensacional, já de início poder escolher. Imagina daqui a um tempo. Então, enfim, te desejo aí muito sucesso, crescimento, tenho certeza que tudo vai seguir Legal. fluindo bem. Antes da gente partir para um fechamento, cara, uma curiosidade grande. Quanto tempo foi mais ou menos para você? Desde o momento que você começou, acho que foi setembro de 2019, se eu não me engano, você falou que começou a estudar. Quanto tempo foi até o momento que você começou a aplicar para vagas e conquistou aí sua primeira vaga? Olha, acho que no total, Felipe, foi mais ou menos 1 ano e meio, assim, estudando, Uhum. que aí já era com o tempo que eu estava estudando realmente focadão, assim, então foi 1 ano e meio, Você praticamente, de lembra mais estudo. ou menos quanto tempo você ficou mais focado mesmo? Você teve essa transição, né? Então, eu comecei a estudar focado praticamente no começo da pandemia, então Tá, acho que isso entendi. foi em março, se eu não me engano. Então talvez um ano você ficou mais focado É, e... sim, Entendi. sim.
Foi Pô, um ano que praticamente a técnica de acordar às 4 horas, eu fiquei praticamente um ano inteiro acordando esse horário e estudando realmente todo dia, sem quebrar, assim, a é. rotina. Não, e você pagou muito rápido, né? E mesmo considerando que você não foi estudando full time, você se dedicou mais dentro das Sim, suas sim. possibilidades, você adaptou no seu cenário. Mas, enfim, eu considero um resultado muito rápido. Murilo, mais uma vez, parabéns, cara. Sucesso aí na nova etapa. E para a gente fechar, aquela pergunta clássica que você falou que assistiu todas as entrevistas, então que você Aham. já viu fazer para os seus colegas, você já deve estar preparado. O que que você diria para o Murilo do passado, lá em 2019, quando estava pensando, será que eu faço UX, será que eu não faço? Aham. Sei lá, principais aprendizados aí que você teve nesse tempo, ou de estudo, ou de carreira, ou se vai ou não vai, enfim. O que que você diria aí para Uhum. o Murilo do passado? Eu acho que o principal aprendizado que eu tive durante o período de estudo que é um aprendizado que eu vou usar para minha vida como estudante, minha vida profissional, minha vida pessoal, que é realmente a consistência no estudo, né? Aham. Independente do tempo que você tenha, se você tenha 2 horas, se você tenha 15 minutos para dar uma olhada no teu projeto, a consistência foi o principal diferencial, assim, para mim no meu processo de estudo, né? Quando eu comecei a estudar dessa maneira, as coisas Mudou começaram a tudo. acontecer de uma maneira muito melhor para mim. Muito bom, cara. Acho que Parabéns. essa é a principal dica. Muito bom. Obrigado. Algum recado final antes da gente fechar? E, pô, fazendo testes com você mesmo, né? Pô, se você não consegue estudar direito, pô, tenta estudar um período diferente, um tempo O que que diferente, funciona? fazendo esses testes para ver o que funciona melhor para cada pessoa, né? Muito bom. Murilo, obrigado. Para você que está nos assistindo, obrigado aí pela audiência. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Calma aí, calma, calma. Não fecha ainda. Mudou tudo. Essa entrevista estava pronta para ir para o ar. Tive que pedir para o time segurar, porque uma semana depois mudou tudo. Murilo, o que que houve, cara? O que que mudou? O que que aconteceu? Cara, de lá para cá, da última vez que a gente conversou, eu acabei recebendo uma outra proposta para entrar numa outra empresa, para trabalhar na UOL. E aí acabei indo, cara, e tô curtindo pra caramba agora o trabalho lá. Então, mudou totalmente o cenário. Antes eu estava trabalhando com um time onde basicamente tava eu e mais uma pessoa só na parte de UX, né? Uhum, E agora eu estou trabalhando com um time onde eu tenho de 20 a 25 pessoas na área de legal. UX. Então tem muita gente, e é uma empresa que tem um monte de diversos produtos, de produtos digitais. Então a gente tem a oportunidade de ver bastante coisa diferente lá, né? Então é sensacional, tô curtindo pra caramba. Pô, cara, que legal. E como é que tá sendo para você essa diferença de primeiro trabalhar com um time pequenininho, de praticamente ser ali o único UXer, né, na equipe, e de repente você ir para um time gigantesco assim, né, com tanta gente, muda alguma coisa nos processos, no dia a dia do trabalho? O que que você está sentindo de diferença? Cara, muda, eu senti bastante diferença, porque quando você está numa equipe pequena, principalmente onde eu estava antes, eu não tinha nenhum design lead, não tinha nenhuma pessoa que era acima, assim, ou alguma outra pessoa para trabalhar junto comigo. Então, muitas vezes, quando você queria tirar dúvida, alguma coisa mais profunda, você não tinha muito para onde correr. Entendi. Só que, por um lado, também era muito positivo, porque você tinha que se virar nos 30 para fazer acontecer as coisas, né? Então, você aprendia muita coisa na marra, assim, porque tinha que acontecer. E agora, quando você está num grupo maior, tem pessoas muito mais sêniores que você consegue tirar dúvidas e tudo mais. E é um ritmo diferente, né? Por ser uma empresa maior, algumas coisas acabam sendo um pouco mais burocráticas do que você trabalhar numa empresa pequena, onde você está toda hora testando e já direto em produção algumas coisas. E aí eu percebi essa diferença, né? Algumas coisas é um pouquinho mais demorado, mas também você tem possibilidades de aprendizado diversos. Por exemplo, tem uma infinidade de possibilidades de teste AB que a gente pode fazer para telas, que eram coisas que eu não tinha possibilidade antes, parte de research, onde a gente tem uma pessoa específica para research no time. Então, ter contato com essas pessoas é muito legal. Eu vejo que enriquece muito, né, o aprendizado. Muito bom, cara. Eu entendo o que você está falando. No fim é uma troca, né? Os dois mundos são interessantes por motivos diferentes. E Aham. bacana você experimentar isso tão cedo na carreira de UX, né? Então você mal começou já podendo experimentar exatamente esses dois mundos bem diferentes. Agora, uma curiosidade, Murilo. Todo mundo está falando do boom do mercado, né? Na verdade, tem tempo que a gente trata disso, mas
Agora, mais do que nunca, tá literalmente todo mundo falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também escuta, né? Quando a pessoa quer começar, não é tão fácil. Não tem vaga para júnior, ou pedem muitas coisas. E em pouco tempo você conquistou aí 2 vagas e uma transição já para uma empresa de nome no Brasil, né? Diria Sim, que, sim. enfim, eu também passei pela UOL, para mim é uma empresa de referência na área de tecnologia, né, no Brasil. Cara, como é que foi isso para você? O que que você diria que talvez foi não sei se o diferencial, ou você consegue identificar alguma coisa que te ajudou ou que mudou para você nesse período, para de repente aparecer mais de uma oportunidade, você poder escolher? Felipe, eu acho que para essa vaga na UOL, não teve nenhuma coisa que eu possa apontar assim de característica, porque essa vaga foi uma vaga que foi um dos mentores que compartilhou no grupo da escola e eu resolvi Legal. aplicar e apliquei e acabou dando certo. Mas uma coisa que eu percebi é que antes de eu começar a trabalhar na área, realmente tipo, ninguém vinha atrás de mim, recrutador no LinkedIn, nada, não rolava nada, era sempre eu que estava me candidatando para as vagas, sempre eu que estava buscando. E aí eu percebi que quando eu migrei, alguns recrutadores começaram a me chamar. Então, algumas empresas começaram a me acionar no LinkedIn e falaram: a gente está com uma vaga aqui que pode ser interessante e tal, você quer agendar uma entrevista? Então, esse tipo de comunicação começou a acontecer depois que eu migrei. Né? As Entendi. coisas começaram a vir mais para mim, que eu percebi. E hoje em dia isso continua, né? Então, agora tem recrutador que vem me chamar e eu falo: ó, tô bem agora, não tô procurando vaga, e acabo tendo que dar essas respostas pro pessoal. Isso é importante também, né? Mas Saber ficar calmo, saber o momento de não, agora eu não quero outra vaga não, tá tranquilo sim, aqui. sim, sim. Legal, cara, muito Acho que bom. é muito questão do aprendizado, né? Pô, na UOL tem espaço pra caramba para aprender muita coisa e, pô, tô gostando demais do time, dos aprendizados que tá acontecendo, dos projetos, então é aproveitar agora os aprendizados. Pô, muito bom, cara. Parabéns. Tem muitos anos, mas eu tive minha passagem lá e, de fato, é uma empresa bem interessante, tem produtos muito bacanas. E mesmo eu estando fora do Brasil já tenho tempo, dá para ver o quanto a UOL cresceu. PagSeguro cresceu pra caramba. Acho que nem chamam mais PagSeguro, acho que agora é PagBank, né? Enfim, eu É, consigo ver também. que não para de crescer, então eu imagino que para você é uma oportunidade bacana para você aprender e tudo mais. Agora, Murilo, para a gente É. agora sim fechar com chave de ouro. Qual o seu maior aprendizado, cara, nisso aí tudo? Indo para entrevista lá na primeira empresa, agora indo para entrevista na UOL e passando. O que que você tirou assim que você fala, pô, isso aqui me ajudou pra caramba? Cara, eu acho que a dica é a mesma que eu acho que eu falei na outra entrevista, que é a questão de conseguir controlar a ansiedade, né? Seguir o fluxo de estudo, né? Sempre consistente, né? Indo um passo por vez. E, cara, é difícil controlar a ansiedade, mas é uma coisa que Pra caramba. tem que ser muito trabalhada, porque na hora que tem que acontecer, as coisas vão começar a acontecer, e aí depois você começa a ver que as vagas começam a aparecer mais para você, e você fala: putz, realmente fazia sentido eu ter seguido esse caminho até aqui, né? Sim, Não tem que se desesperar muito, né? muito bom. É Acho que é isso. aquela velha história, né? Que parece brincadeira, mas não é, né? Que o pessoal fala que a sorte aconteceu pra mim depois que eu tava muito bem preparado, né? Então acho que é isso Cara, que você quer não dizer. tem erro. Você estuda, 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 uma hora as coisas vão começar a acontecer, né? Uma hora alguma pessoa vai ver seu material e feedback vai começar a rolar, o mercado vai começar a te olhar com outros olhos, né? Muito bom. Agora você já tem uns mesezinhos, né, na UOL, porque acabou que a gente não conseguiu marcar antes. Já sim, já tô com alguns meses lá já. Cara, qual talvez a maior dica que você pode falar para algum colega seu que o sonho é trabalhar numa empresa grande, estruturada? Tem alguma diferença na entrevista ou nos processos? Cara, em empresa grande, é uma coisa que eu percebi, cara, qualquer alteração que você propõe, você tem que saber justificar muito bem por que que você vai estar alterando aquilo, né? Tem que estar muito bem embasado. E uma coisa que eu fiz, que me ajudou bastante, principalmente na hora de construir, na construção dos projetos na ela e, consequentemente, na construção dos portfólios, eu deixei os meus embasamentos das decisões de design que eu tomei nos meus projetos acadêmicos muito em evidência, assim. E isso foi um ponto que chamou a atenção das pessoas que fizeram o recrutamento comigo na época. Ele falou: pô, você fez um projeto muito bem embasadinho aqui, né? Vi que você Ah, que colocou várias legal. informações. Então, isso eu acho que é um ponto muito positivo, porque, inevitavelmente, se você entrar numa empresa, você vai ter que conseguir justificar muito bem
as suas decisões para estar convencendo um diretor, um PO, então tem que estar muito bem alinhado, né, as justificativas. Muito bom, dica maravilhosa, Murilo. Mais uma vez, parabéns, te desejo cada vez mais sucesso. Aproveita aí bastante essa experiência na UOL, é uma galera bacana pra caramba. Enfim, e também segue firme aí com os estudos, né, que temos muito pela frente aí na carreira. Legal, legal. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, lembra de deixar seu like. Se você conhecer alguém que está curioso, o que é UX, o que é Product Design, manda essa entrevista para a pessoa ter uma noção da área. Tem várias outras, tá? Então também lembra de assinar o canal. E a gente vai estar sempre trazendo conteúdos novos. Então acompanha por aqui, que em breve a gente vem com mais coisas aqui no canal. Tá certo? Murilo, um grande abraço e a gente se vê lá na comunidade a ela, cara. Um abração. Abraço, Felipe. Até mais.